Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Deus, amém? É um motivo de grande alegria estar aqui. Eu deixei o microfone de bastão já aqui embaixo. Como os irmãos viram, eu estou com uma tosse. E se a tosse atacar, eu vou usar o outro microfone, porque nesse aqui vai ficar insustentável para os irmãos poderem me ouvir. É motivo de grande alegria, motivo de grande prazer estar novamente aqui entre os irmãos, entre mais uma parcela do povo que vai morar no céu, de pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, de pessoas que caminham pela terra sabendo que são peregrinos em terra estranha. Você não pertence a esse lugar. Nós somos forasteiros. E por isso nós somos meio esquisitos mesmos, tá bom? Não tente tirar a esquisitice de vocês. Nós somos necessariamente estranhos e tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem, não se preocupem quanto a isso. Eu quero convidar a amada igreja a abrir sua Bíblia hoje no livro de Romanos. Os irmãos estão acostumados, quando eu venho aqui, eu pregar sobre Apocalipse, como foi comentado agora há pouco na Copa. Hoje a pregação será em Romanos, mas terá, claro, reverberação em Apocalipse, porque a pregação do Evangelho, amados irmãos, ela passa por 3 etapas. Se você não tiver essas 3 etapas, você não pregou o Evangelho. Primeiro, você fala de pecado, você fala de arrependimento e você fala de juízo final. Se você apresentou a Jesus e não falou dessas 3 coisas, você não pregou o Evangelho. O Evangelho necessariamente passa por pecado, arrependimento e juízo final. Ok? Quando a pessoa entende isso, aí você apresenta a graça. Se chegar apresentando a graça logo de cara, você não está pregando o Evangelho, você está construindo cristãos fracos, débeis, cristãos que estão negociando com Jesus, achando que tem algo a oferecer a Ele, quando na verdade a conversão é uma rendição. Conversão é se render. Só isso. Eu me rendo, Senhor, eis-me aqui, eu farei o que o Senhor quiser. Não tem pormenores, não tem letra miúda, não tem aquela coisa, se o Senhor fizer eu faço. Não. Conversão verdadeira e genuína, ela é rendição. Você se rende a Cristo Jesus e pronto. E Ele fará de você o que Ele bem entender. Afinal, nós somos comprados com o sangue de Cristo, amém? Somos comprados, e se compra servos, é o que nós somos hoje, servos do Deus Altíssimo. Vamos fazer a leitura, amados, do versículo 8, Romanos, capítulo 13, versículo 8, até o versículo 14. Provavelmente a sua Bíblia vai apresentar uma divisão, mas hoje a gente vai fazer tudo junto, tá bom? Espero que os irmãos tenham bastante tempo e sede e fome da palavra de Deus. Romanos, capítulo 13, de 8 a 14, amém? Romanos 13, de 8 até ao verso 14. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Está escrito: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Vamos orar ao Senhor. Até aqui, palavra do Altíssimo. Ó Pai querido, santo, amado e bendito, mais uma vez, Senhor Deus, me prostro diante da sua gloriosa presença, porque Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o Rei, Senhor Deus, porque em todo joelho dobrará e toda boca confessará que Cristo é o Senhor, para a Tua glória, Senhor. Neste momento, Pai amado, clamo pela Sua ajuda, faça de mim de acordo com a Sua vontade, com o Seu querer. Eu sempre repito isso em minhas orações, porque é uma verdade, Senhor. Eu nada tenho a oferecer aos meus irmãos. Portanto, usa-me, Senhor Deus, fala por meio de mim, para que cada um de nós saiamos daqui alimentados, porque escrito está que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Ti.
Também está escrito, Senhor Deus, que o rico não deve se gloriar em sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, que glorie-se em Te conhecer e Te compreender, Senhor Deus. Que no dia de hoje, Pai amado, nós saiamos por aquela porta, ao final do culto, mais conhecedores e mais entendedores de Ti, porque este é o único tesouro que de fato nós temos. Todo o restante, Senhor Deus, são coisas que irão passar, mas o conhecimento sobre Ti, ó Pai amado, este é eterno. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tratar tal conhecimento com a preciosidade devida. Ajude-nos a focar aqui, Senhor Deus, a não dar atenção às distrações, aos celulares, às mensagens, porque um culto, Senhor Deus, é direcionado a Ti. E a pessoa mais importante que aqui está é o Senhor. Que todo o restante espere, que todo o restante aguarde, que a nossa atenção seja somente Sua. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. As Escrituras constantemente vai deixar claro para cada um de nós que há uma maneira de viver, irmãos. Há uma maneira certa de viver. Há a maneira que o mundo vive, há a maneira que Deus exige que nós vivamos. E nós não podemos dar desculpas para Deus, de falar para o Senhor, mas o Senhor não entende, é que onde eu morava era difícil. Não, irmãos. Cristãos, irmãos nossos, estão morrendo em vários países pela África, em especial na Nigéria, porque estão vivendo a vida como tem que viver, e eles não amaram a sua vida até o fim, pelo contrário, há cortejos de caixões, há velórios não de um membro, há velórios de 15, 20, 30, 40 pessoas ao mesmo tempo acontecendo em várias igrejas na Nigéria, e eles não amaram a vida deles. Nós brasileiros não temos desculpa para não viver o Evangelho plenamente, meus irmãos. Não temos essa desculpa. Nós temos liberdade, estamos aqui. Eu trabalho num canal de rádio, eu posso pregar o Evangelho na rádio, na TV, onde me chamarem. Nós temos total liberdade, então nós temos a obrigação de sermos cristãos mais plenos, e não cristãos meia-bocas, não cristãos mornos, porque o Senhor Jesus é muito claro, irmãos, Ele está a ponto de vomitar os mornos. Ele fala, bom seria se fosse quente ou frio, mas porque é morno, estou a ponto de te vomitar. O que é o quente e o que é o frio? Frio é aquele que não conhece a palavra, é aquele que nunca ouviu o Evangelho. E ele fala, bom seria. Ele equipara o quente, que é aquele que conhece a palavra e a pratica, ao frio que não sabe nada da palavra. Por quê? Porque não tem como ele praticar. O que é o morno? O morno é aquele que conhece a palavra e vive uma vida dissoluta, vive uma vida meia boca, não leva Deus a sério. Eu tenho pregado muito sobre isso, irmãos. Nós temos que aprender a levar Deus a sério. Se um homem armado entrar por aquela porta com uma escopeta calibre 12 e ele engatilhar ela aqui dentro, nós levaremos cada palavra dele a sério, muito a sério. Se ele mandar deitar no chão, você deitará. Se ele pedir as suas pertenças, você dará. Deus é mais digno de ser levado a sério do que um homem armado, porque o homem armado mata o corpo e depois nada pode fazer. Mas o nosso Deus tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Portanto, leve Deus a sério, mais a sério do que todas as outras coisas. Não há nada, não tem escala para comparar o que seria a segunda coisa mais a sério que você vai levar. Leve Deus a sério. Dito isso, em tempos de esfriamento do amor, muitos podem querer justificar seu próprio desleixo com a fé, fazendo uso até de texto bíblico e agindo como se nada pudessem fazer para ser diferente, uma vez que isso foi profetizado. Por exemplo, está escrito em Mateus 24:12, que o amor de muitos se esfriaria. E aí a pessoa se esfria no amor e se justifica na profecia. Fala, não, mas está escrito, disse de muitos. Não quer dizer que o seu amor esfriaria. Você deveria lutar contra isso e não se contentar e permitir que o seu amor se esfrie. Pelo contrário, você deve ser fervoroso no seu amor por Deus. Por quê? Porque você é plenamente amado. Porque o seu nome está no livro da vida. Porque Cristo se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Não tem desculpa para você ter um amor meia boca. Não tem. Por quê? Porque Ele nos amou com amor eterno. É com este amor que o Senhor nos ama. E é este amor que devemos estender aos outros. As Escrituras não dizem que você é obrigado a esfriar. Na verdade, ela ordena que façamos exatamente o oposto. 1 Coríntios 11:19 vai dizer justamente sobre isso. Que sejamos cheios de amor e brilhemos como as estrelas em um céu de escuridão. Pode abrir para a gente o 1 Coríntios 11:19 na tela, por gentileza?
Repara o que está escrito, irmãos. 1 Coríntios 11, 19. Porque até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Está dizendo o quê? Até importa que haja heresias, e que haja escuridão, e que haja escândalos no meio da igreja, para que o brilho daqueles que são verdadeiros se destaque ainda mais. Perceba, irmãos, quando você olha de dia para o céu, você só vê o sol, você não vê nenhuma estrela, tem só o sol, mas isso não significa que não há estrelas brilhando junto com o sol. É que ele está tão perto que ele ofusca todas as demais. À noite você olha para o céu e ele está estrelado. Eu poderia afirmar para você que o céu do dia é tão estrelado quanto o céu da noite. São direções diferentes. Só que na presença do sol não dá para perceber o brilho das demais estrelas. Então, se estamos cercados por escuridão, irmãos, nosso brilho deve ser mais fácil de brilhar. Numa geração má, uma geração corrompida como a nossa, é mais fácil ser crente. Não estamos do lado de Jonathan Edwards, de Richard Baxter, e John Owen, e tanto Spurgeon, e tantos outros homens que brilharam poderosamente nessa terra. Lembrando que um homem não tem luz própria, irmãos. Nós aqui, cada um de nós, somos como a lua. Perceba, a lua ilumina a terra com a luz do sol. Eu e você iluminamos as trevas com a luz do sol da justiça. Nenhum de nós tem luz própria aqui. Nós refletimos a luz do sol da justiça, a saber, o nosso Senhor Jesus. E você pode brilhar. Quem pesca sabe disso. Fala, não vai dar peixe hoje não, porque a lua está muito clara, está muito claro hoje, não vai dar. Porque quem está no mato, longe da cidade, sabe a diferença que uma lua faz. E a diferença que a ausência da lua faz. A gente aqui da cidade não sabe a diferença. Perceba, eu e você somos como os satélites naturais desse planeta. E eu vou dizer mais para vocês. Lembre-se dos demônios gadarenhos, que vai falar bem assim para o Senhor Jesus. Que vieste fazer aqui, Jesus, Filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que não era o tempo de serem atormentados. E eu declaro para vocês que o tempo de atormentá-los chegou. Hoje é o tempo de atormentar o reino das trevas. Hoje é o tempo de deixá-los plenamente perturbados. Hoje é o tempo de nós revelarmos e deixarmos claro o que eles têm feito. Hoje é o tempo de lançarmos luz, porque as trevas só funcionam quando tudo está oculto. Quando você coloca os faróis em cima deles, o que eles sentem é vergonha e fogem dali, como baratas numa casa cheia de barata. Nós estamos sendo chamados no dia de hoje para sermos luas nesse planeta e refletir a luz do sol da justiça, de modo que o reino das trevas não deve ficar confortável na prática de suas obras. Cada um de nós devemos perturbar o reino das trevas, e a perturbação se dá em não deixar eles terem sucesso em seus intentos. É a nossa função fazer isso. Perceba, o brilho não é nosso, o brilho é dele. Portanto, se você não está brilhando, é porque você não está olhando para ele, você está em eclipse, você está se escondendo, está atrás de alguma coisa, porque você deveria brilhar. E se o sol pode fazer a lua brilhar daquela maneira, o sol da justiça pode fazer nós brilharmos como, irmãos? Irmãos, está escrito que o servo não tem que ser mais do que o seu senhor. Basta que o servo seja como o seu senhor. Esse como quer dizer igual. O discípulo não tem que ser mais do que o seu mestre. Basta que o discípulo seja como o seu mestre. É igual. O Senhor nos chama para sermos iguais a Ele, no sentido de buscar realizar as obras que Ele realizou e buscar de maneira íntegra ser como Cristo é. Esse é o maior desejo da sua alma, é o que você precisa fazer. Nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo e temos que buscar e ansiar por isso. Eu tenho que olhar para você e ver Jesus em você. Os relacionamentos, os namoros de um homem e uma mulher, o homem olha para a mulher e gosta do Cristo manifestado na mulher. A mulher olha para o homem e gosta do Cristo manifestado naquele homem. Então começa um relacionamento. Não é na carne, não é olhar para o corpo do outro e desejar. Isso é secundário. O primário é o quê? Eu gosto da maneira como Cristo se manifesta pela vida daquela irmã. Sou solteiro e vou orar por ela, porque eu quero estar ao lado dela e ajudar ela a se tornar a mulher que Deus chamou ela para ser. Da maneira dela, olhar para o homem e falar, eu gosto de Cristo como se manifesta naquele homem. Eu quero ser a esposa dele e eu vou ajudá-lo a ser o homem que Deus quer que ele seja. Mas nós, infelizmente, queremos casar e moldar o outro à nossa imagem e semelhança, como se nós fôssemos o oleiro. Não façam isso. Você não é oleiro de ninguém. Você não pode moldar a outra pessoa à sua imagem e semelhança. Não é seu direito fazer isso. A pessoa tem um oleiro. E o oleiro não é você. O oleiro é Deus. E nós temos que entender isso. O contexto que acabamos de ler está entre duas passagens em Romanos, amados.
que trazem luz para a vida prática do cristão piedoso. No texto anterior, Romanos 13, de 1 a 7, fica estabelecido como devemos nos portar com as autoridades. Já no capítulo seguinte, ele inicia falando da necessidade de nos portarmos com misericórdia com os que são fracos na fé. Engraçado que a gente fala de alguém fraco na fé, mas a gente nunca se vê como eu sou fraco na fé. A gente sempre acha que o fraco na fé é o outro. Eu sou forte. Não, irmãos. Eu sou fraco. O fraco sou eu. Não é o outro. O fraco sou eu. E exatamente entre esses dois textos está a ênfase no amor fraternal, como dívida impagável. Para você lidar com os irmãos mais fracos na fé, você precisa de amor. Para você lidar com as autoridades, você precisa de amor. Por isso está no meio, propositalmente, para que você entenda que você tem que lidar com amor, como está escrito. Se você não faz o mal, a autoridade não ameaça para você, ainda que vivamos tempos hoje que as autoridades foram corrompidas, que hoje o justo é perseguido pela autoridade constituída, mas isso também já foi profetizado. Entenda, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Amar-lhes, porque as minhas ovelhas eu conheço, e elas conhecem o som da minha voz. Então, se você, Jesus fala que nunca conheceu, mas teve milagre, teve pregação, teve maravilha, teve um monte de coisa. Mas isso não significa a aprovação de Deus. Deus aprova aqueles que imitam a Cristo Jesus. Ponto. Todo o restante é apenas floreio. Se você não tem uma vida imitando a Jesus, você está se enganando. Você é uma fonte de amor por onde passa? Eu te dizer uma coisa para você, crente, irmãos. Essa profecia foi entregue para mim, mas eu estendo ela a vocês. Você é como um rio de águas que nasce no meio do deserto e por onde passa leva a vida. Se você é um cristão, você é como um rio que nasceu no meio do deserto, está correndo rumo ao mar e por onde você passa, você conduz vida. Por onde você passa, você tem espalhado vida? As pessoas que convivem com você, os ímpios, eles percebem isso em você? Você exala o bom perfume de Cristo? Você de fato tem levado vida ou tem levado morte? Tem levado fofoca? Tem levado brigas, contendas? Quando você fala de algum irmão para mim, logo depois de conversar com você sobre esse irmão, eu saio gostando mais dele ou menos? É uma boa pergunta, sabe? Quando alguém vai falar de um irmão para você, aí a pessoa vai embora e você fala, peraí, mas agora eu gosto mais do fulano que não estava aqui ou eu gosto menos? Porque se eu passei a gostar mais, ele fez um bom trabalho. Mas se eu passei a gostar menos, o que ele trouxe foi fofoca e contenda, e semeou contenda entre irmãos. Coisa séria da parte de Deus. Amar não é natural ao pecador, pelo contrário, sua natureza o impele a buscar sempre seus próprios interesses e desprezar a necessidade daqueles que o cercam. E ele ainda arrota, meritocracia, eu mereço. Que tempo que os crentes gostam de falar sobre meritocracia e esquecerem da misericórdia e da graça de Deus. Você está aqui pela misericórdia do Senhor, não foi por mérito não. Você está aqui por causa da graça do Senhor, não foi por mérito não. E você deveria estender essa misericórdia e graça para os que te cercam. Nega o de comer a quem tem fome, por quê? Porque eu trabalhei para ter comida e ele não, então eu mereço comer e ele não. É isso? É dessa maneira que o Senhor nos ensinou a ser? É claro que você não vai sustentar vadios, irmãos. Eu refiro a pessoas em necessidade. Nós não fomos chamados para sustentar vadios. Principalmente homens aqui presentes, jovens aqui presentes. Se você é jovem, tem mais de 20 anos, e você não trabalha ou não ajuda os seus pais para colocar comida na mesa, você está em desobediência à palavra de Deus, porque está escrito, com o suor do seu rosto comerás o teu pão. Você está comendo pão e seu rosto não está suando, você está roubando alguém, com raras exceções. Você está estudando para um aramaico, entendeu? Grego. Você acha que isso impressiona demônios? Você acha que os demônios se impressionam porque você memorizou livros inteiros da Bíblia? Ele zomba de você. A única coisa que faz demônios terem medo de você é você ser um homem de oração e uma mulher de oração. Aí eles temerão você. Aí eles se curtarão de você. Agora, conhecer a Bíblia, você acha o quê? Que os demônios não conhecem hebraico? Acho que eles não conhecem essa palavra aqui? De Gênesis e Apocalipse? Sério? Eles conhecem. Eu não estou dizendo que a palavra não surte seu efeito. Estou dizendo que é da mesma moeda. Você tem que ser cheio da palavra. E você tem que ser cheio do Espírito. E eu me pergunto, que palavra é essa que você está lendo que não te conduz em oração?
Que palavra é essa que você está lendo que não te enche do Espírito? Ou para os pentecostais, que Espírito é esse que vocês estão se enchendo que não te conduz à leitura da palavra? Tem algo errado. Se realmente é o Espírito Santo, ele vai trazer você para a maior obra dele. A maior obra revelada pelo homem nessa realidade do Espírito Santo é isso aqui, ó. Este livro é a maior obra do Espírito Santo, porque nesse livro ele revela quem Deus é. Nesse livro ele retrata a história da humanidade e a história da redenção. Quem fez isso aqui? O Espírito Santo. Então eu não posso afirmar que eu amo o Espírito Santo e desprezo a sua palavra. Eu não posso dizer que eu amo a palavra do Senhor e desprezo o Espírito. Não dá. Não tenha dívidas, exceto o amor. Por que você não pode dever nada para ninguém, mas exceto o amor? Porque o amor é uma dívida impagável. Você nunca amou o suficiente. Nem a Deus, nem as pessoas que te cercam. Você sempre tem que amar mais. E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, você se esforça para crescer em amor? Ou você está no mesmo nível de amor há 10 anos? Você tem amado mais? Cuidado com a justiça própria que provém da lei. Ame e cumprirá toda a lei em amor. Paulo vai dizer em Filipenses 3:9 que não da justiça própria que procede da lei, mas por causa da graça de Deus que nós somos salvos. Cuidado com a justiça própria, meus irmãos. Entenda uma coisa. Eu prego, ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada no que, irmãos? Na fé. Não há diferença, irmãos, entre eu que prego o Evangelho para vocês e busco me santificar, tenho uma vida de oração, busco conhecer a palavra de Deus, e nesse momento, uma pessoa que está se prostituindo lá na Costa e Silva. Não há diferença nenhuma entre eu e ele. Nenhuma. Senão a graça de Deus. Se retirar a graça do Senhor, nós somos exatamente iguais. O Senhor me convenceu recentemente, irmãos, que não há pecado que eu não seja capaz de cometê-lo. Eu sou plenamente convencido do pecado. O Hamas recentemente entrou dentro de um kibbutz, um povoado de judeus, e alguns não judeus também. Pegou uma mulher grávida de 8 meses. Ele abriu a barriga dessa mulher grávida de 8 meses e enfiou uma faca no crânio do bebê. Monstruoso, não é? Eu sou capaz de fazer isso. Eu não faço por causa da graça de Deus. Eu sou capaz. Pense em qualquer outro crime que você achar absurdo, por mais monstruoso que seja, eu sou capaz de fazer isso. E se não o fiz é porque a graça do Senhor me impediu. Chame de graça comum. Todos nós, irmãos, somos como Hitler, como Joseph Mengele, como Stalin. Todos nós somos ditadores. E se Deus deixar a gente livre para fazer toda a maldade que o nosso coração deseja, meu irmão, você vai descobrir que fundo do poço tem porão. Irmãos, você não tem noção do quão maligno nós somos capazes de ser. Então não olhe para os outros e pense, não, eu estou melhor. Ou como os fariseus, por que o seu Senhor se senta com pecadores, come com pecadores? Como assim, irmãos? Esses fariseus achavam que eles eram melhores, mas nós não somos, irmãos. A diferença entre nós e eles é a graça de Deus. Se Deus retirar a sua graça, somos tão ruins quanto eles, ou até pior. Entenda que o amor não faz mal, antes faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12. O texto está falando da mulher virtuosa, mas também se estende a todos os amigos, se estende também a todos os irmãos da fé. Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É todo dia, irmão. Não é aquele... Não, você não entendeu, Júlio, hoje eu estou com a pá virada. Tá, e daí? O que tem a ver com isso? Por que você vai descarregar a sua ira em mim se não foi eu que a provoquei? E ainda que fosse, por que você não deu a outra face? Por que você acredita que por você estar de mau humor, você é digna de descarregar o seu mau humor nos outros? As mulheres, por que você acha que porque você está naquele período de TPM, você tem direito de ser cruel com quem lhe cerca, porque você está nesses dias difíceis? Você não tem esse direito. Não tem. Você não tem o direito de ser cruel com as pessoas que lhe cercam, só porque você está passando por dificuldades. Você não pode fazer isso. Por isso tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Mas esse dia é difícil. Sim, tem dias mais difíceis que outros, mas você deve exercê-lo. O verdadeiro amor se desenvolve em comunhão. É justamente em comunhão que crescemos em amor, aprendendo a amar pessoas difíceis.
e deixando nossa vontade em segundo plano, a fim de fazer o que Deus nos ordenou. Quem busca seu próprio interesse não imita Cristo, que agiu em nosso favor, movido de íntima compaixão. O amor sempre te coloca em movimento em direção ao objeto amado. Do contrário, é apenas amor de lábios e não de verdade. Se você ama, você se põe em movimento em direção a quem você ama, para agir de maneira benigna. Exemplo, Jesus. Estava onde? Na glória. Deixou a sua glória, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. São os dois caminhos que existem, irmão. O caminho de Satanás é se encher, o caminho de Jesus é se esvaziar. Só tem dois caminhos, ou você está em um ou está no outro. Se você é a pessoa que busca poder, busca dinheiro, posição elevada, você almeja por isso constantemente, lamento te informar, você pode professar Jesus com os lábios, mas a verdade é que você serve a Satanás. Simples assim. Todo aquele que busca o tal do empoderamento, eu quero ser poderoso, eu quero poder a qualquer custo, não. Você deve se esvaziar. Deus pode te colocar em posições poderosas. Colocou vários na história. José do Egito foi colocado na posição poderosa, mas ele nunca almejou aquela posição. Ele nunca desejou aquilo. Pelo contrário, Deus chegou para ele e falou, ó, você vai. Não foi isso que ele fez em sonho? Todos se prostrando para ele? Não, mas em que momento a ideia foi de José? Que hora que José falou, ó Senhor, é o seguinte, agora eu sou filho do dono do ouro e da prata e agora eu serei a pessoa mais poderosa da cidade. Eu que vou mandar nisso aqui tudo. Quando é que isso aconteceu? Nunca. Ainda que tenha sido uma figura extremamente poderosa. José foi o segundo homem mais poderoso da terra. O segundo homem, mas ele nunca buscou poder. A busca por poder é um caminho satânico, diabólico. Lembra de Isaías 14? Subirei aos céus, estabelecerei meu trono ao lado do Altíssimo e serei, pois, semelhante a... Lembra do diálogo no Jardim do Éden para a mulher? No dia que provardes do fruto, sereis com Deus. Empoderamento é novidade. Novidade. Não acreditando nisso. Empoderamento nasceu no Éden. E toda mulher que busca ser empoderada está servindo a Satanás. Não importa quantos anos ela está aqui na igreja. Se ela busca ser empoderada, ela serve a Satanás. Ponto. Palavras duras. Sim, são duras. Se você ouvi-la e guardar no seu coração, elas te curarão e farão de você uma serva melhor. Se você enfrentar a palavra de Deus, lamento para você, porque ela também é pedra que esmiuça. Lembra? Simples. Para os que são de Deus, é purificação. Para os que não são, destruição. Mas a palavra cumpre seu propósito. Jeová versus Mamon. Recentemente, irmãos, o Senhor Deus provou para mim, por A mais B, que eu amava mais o dinheiro do que a Ele. E graças a Deus, obrigado, Senhor, eu amava, não amo mais. Mas foi recente. Faz algumas semanas. Umas 3 semanas atrás, estava eu e um amigo meu conversando e nós queríamos evangelizar. E no terminal, distribuir os folhetos, falar. Entrar num ônibus, conversar só nós dois, porque o povo gosta de ouvir conversa alheia, né? Senta dois lá no meio, começa a conversar sobre Jesus e o povo lá fica... É uma técnica que eu uso bastante, que Deus me deu. O pessoal gosta de ouvir conversa alheia. E aí, a gente desenvolve o evangelho. Só que não dava. O dia que dava para ele, não dava para mim. O dia que dava para mim, não dava para ele. Estava tendo treta, complicação de agenda. E o Espírito Santo falou na minha mente bem o seguinte, falou, se eu te desse R$200, você ia. Por R$200 você ia. Mas por uma palavra que existe em mim, é um mandamento, seu amor por mim é tão pequeno que o seu amor por mim não te coloca em movimento em direção aos perdidos que eu mandei você ir. Lembra? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tem um mandamento. Isso deveria bastar. Mas a verdade é que eu precisava de mais de R$200. O que mudou na equação? Os R$200. Então, se por R$200 eu sou capaz de fazer e sem os 200 eu não sou, o que eu amo mais? Simples assim, irmãos. Aquilo que você está disposto a fazer por dinheiro, mas não está disposto a fazer por amor a Deus, é o seu ídolo, é o seu amor. Você professa Jeová com os lábios, mas seu coração grita por Mamon, ama Mamon, que é a melhor roupa, que é o melhor status, a melhor posição, a melhor promoção, e está disposto a fazer qualquer coisa para obter essas coisas. Qualquer coisa. Quantas de nós? E aqui vai doer o que eu vou falar agora, mas pode doer, mas pode curar. Satanás compra famílias, irmãos. Satanás compra famílias. E eu explico como. Ele chega numa mulher e fala, quanto você quer para deixar seus filhos sob o cuidado de terceiros? R$3.000? Eu te pago. 4.000? 5? Tá, eu te pago. E aí você vai deixar seus filhos sob terceiros. Mulheres, sabia que os homens
é que não existe um dado exato, mas eu posso colocar por baixo, com os meus amigos, todos que já se confessaram, que 40% dos meninos são abusados sexualmente pelos meninos mais velhos com quem ficam. Vocês sabiam disso? Muitos, só que os homens não falam isso. Isso aconteceu comigo. Só que os homens não falam isso. Por quê? Porque a gente tem vergonha de falar essas coisas. Aí a mãe, por causa de R$3.000, deixou o filho sob o cuidado de outros e foi lá buscar os R$3.000, que muitas vezes nem acrescenta tanto assim na família. Se eu tiver que andar de ônibus de novo, passar mais tempo com a minha filha, que seja. Eu tenho um carro, tenho 2 em casa. Mas a pergunta é essa: eu estou disposto a abrir mão de um dos meus carros para poder melhorar o tempo de vida com a minha filha? Ou eu estou disposto a pegar o dinheiro que o diabo vai me dar para eu abandonar a minha filha, os meus filhos, que é o meu tesouro, e deixar sob cuidado de terceiros que não os amam e estão ali fazendo por dinheiro? Você acha que alguém que cuida do seu filho por dinheiro vai cuidar como você cuidaria? Você, mulher, é insubstituível na posição de mãe. Insubstituível. Ninguém é capaz de fazer um trabalho tão bom quanto o seu naquela posição. Mas, no entanto, fazem o quê? Por R$2.000, 3.000, vai lá, chama alguém para cuidar e eu vou lá buscar aquele dinheiro. Tá ou não está vendendo a família por dinheiro? Simples. Dói, mas cura. Amemos, segunda parte, irmãos, versículos 11 a 13. Amemos enquanto temos tempo, pois nosso tempo é curto e escasso, e somos iludidos se pensarmos o contrário. Irmãos, quantos de nós acham que tem tempo? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus está voltando. Mas eu vou ser mais claro para você. Ele está voltando. Mas não é daqui décadas. Jesus está voltando. O homem que está diante de vocês tem a missão de anunciar a volta de Jesus, como João Batista tinha a missão de anunciar a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha presença aqui é uma evidência de que o Senhor Jesus está voltando. A minha missão é anunciar o noivo. A minha missão como amigo do noivo é avisar que o noivo está chegando. E os convidados primários são aqueles que têm o direito de estar no casamento. Lembra do servo que foi enviado pelo rei? Foi lá, falou, vamos, o casamento vai começar. Mas ele, não, eu tenho uma casa para comprar, não, eu tenho um terreno, eu tenho isso, tenho aquilo. Tá bom, eu estou nessa fase agora. Daqui a pouco, quando recusarem, eu volto de novo para o rei. Falo, Senhor, não quiseram vir. Tá, agora você vai empurrar todo mundo para dentro. Perceba que a segunda parte não é convite. A segunda parte é quase um sequestro. Sai pegando todo mundo e põe para dentro. E depois fecha a porta quando eu começo o casamento. Do lado de fora, há choro e ranger de dentes. E muitos que deveriam estar lá dentro, e têm o direito de estar, porque viveram para Cristo, mas na hora do convite tinha coisas mais importantes para fazer. Não tem nada mais importante para você fazer do que estar no casamento do noivo com N maiúsculo. Porque você é a noiva. Você é a noiva. A noiva não pode se ausentar do casamento. O noivo está chegando e a noiva deve estar lá. A noiva deve estar lá. Falta pouco, irmãos, muito pouco. Muito pouco. Se eu falar algumas coisas aqui, vocês vão falar que eu sou maluco. Aguardem, vocês entenderão. É urgente nosso ato de amar, porque é urgente a necessidade daqueles que devemos amar em receber amor. Lembra? A campanha, quem tem fome tem pressa. Pois quem precisa de amor também precisa ter pressa. Senhor, me ajuda, Pai. Precisamos entender que o amor de Deus é derramado, não será derramado e não foi derramado. O verbo exemplifica uma ação contínua. O amor do Senhor é derramado. E até quando? Até a glorificação, até o fim da eternidade. O amor do Senhor vai ser derramado sobre nós. Se é que a eternidade tem fim. Então o amor é derramado, não será, ele é. Aqueles que amam estão despertos. Versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Tem umas coisas que eu sou um comunicador de rádio, então lá é entretenimento. Lá eu pego mais leve, vamos colocar assim, porque é entretenimento.
Mas sempre no final do programa, a gente tem um momento lá de carimbar o programa. Carimbar o programa, significa aspecto, carimbar o dia. Terminei o dia, carimbado, missão cumprida, graças a Deus, obrigado, Senhor. Em tudo dá graça. Foi um dia bom, dê graças a Deus, porque o dia foi bom. Ah, foi um dia ruim, dê graças a Deus, terminou. Amanhã é um novo dia. Então você dá graça aqui e graça lá, não importa, seja grato. E eu costumo dizer que outra coisa também, recentemente tem falado isso, agradeça também, porque é um dia a menos para a volta de Jesus. Todos os dias, quando você coloca a cabeça no travesseiro, fala, Senhor, obrigado, Pai, porque eu estou mais perto da sua volta agora do que estava ontem. É um dia a menos para a volta do Senhor. É mais um motivo para nós nos alegrarmos, amados. Repare que quem ama está desperto, quem não ama está dormindo. Simples. Está em sono, está dormindo. Uma vez que crescemos em amor, vamos nos livrando daquilo que não agrada a Deus pelo caminho. É concomitante. Você cresce em amor e você se liberta de coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Irmãos, esse dia aqui é o dia com D maiúsculo. Está falando do dia do Senhor. Alta noite significa que o período das primeiras coisas está passando. Lembra o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20 ou 21, ele vai falar bem assim, porque as primeiras coisas passaram, não haverá morte, nem pranto, nem dor. Então, esse texto aqui está falando que as primeiras coisas estão chegando ao seu fim, e o dia do Senhor virá. Lembra que na cidade nova, onde habitaremos, não tem dia e não tem noite, aliás, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade toda? É esse dia que o texto está falando. Essa noite é toda essa era, toda essa temporada, e o dia aqui é esse dia, o dia que não terá fim. É esse dia onde eu quero ver todos esses rostinhos lá, irmãos. Sabe, de verdade, irmãos. De verdade, eu choro quando falo isso. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai dizer para nós, vinde benditos de meu Pai. Meu sonho é olhar para lá e toda pessoa que eu tive a oportunidade de edificar, ou cada alma que o Senhor me deu a oportunidade de ganhar, eu olhar e falar, poxa, você está aqui, que bom. Você está aqui, está todo mundo aqui. Oh, glória a Deus por isso. Esse é o maior desejo do meu coração, irmãos, é que cada rostinho que eu estou contemplando agora esteja lá nesse dia. Porque do outro lado também vai haver, apartai-vos de mim. Entendeu? Tive frio, não me cobriste, tive fome, não me deste de comer. A gente fica terceirizando essas coisas, irmãos. Você tem que ir pessoalmente cuidar do necessitado. A gente terceiriza. Cuidado. Tenha uma família carente que você ajuda, que você assistencia de maneira direta, pessoalmente. Olhe nos olhos daquele que não tem nada. E você vai voltar para casa muito mais grato. Ah, irmão, quando você vai numa casa que tem 5, 6 crianças dormindo em caminhas com um colchãozinho dessa finura, feita de pedaço de pau no chão, você volta para casa e você olha para sua cama com outros olhos, cara. Você olha para sua comida, para sua geladeira. Ah, irmãos, por isso era proibido ao profeta frequentar o palácio do rei. Se o profeta frequenta o palácio do rei, ele desperta o quê? Inveja. Você começa a andar no condomínio fechado aqui, você volta para casa e vai voltar triste. Fala, oh, a sala daquela casa é da minha casa inteira. Agora, quando você vai na casa carente, você volta e vê o quão bem-aventurado você é. Você vai lá levar uma cesta básica, mas o que você recebe lá é algo de valor extremamente superior, é algo de valor espiritual. Você recebe a gratidão, você percebe o quão abençoado e grato você é. Quanto custa perceber o quão abençoado você é? Quanto custa isso? Não tem preço, irmãos. O que você vai dar lá é preço. A cesta básica que eu compro custa R$240. Tem 4 pacotes de arroz, é gigantesco, eu compro lá no Frama. Agora, por R$240 eu vou falar com a família, volto para casa, me regozijando, jubilando, você fala, meu Deus, como que eu sou bem-aventurado, Pai, como que eu tenho abundância das coisas, Senhor, como que eu tenho dinheiro, Senhor, como que eu ganho bem, Pai, Senhor, tantas coisas, Pai, tem 2 carros, tem isso, tem casa, meu Deus, como que as coisas são boas, as matérias que o Senhor me deu, ao invés de murmurar, eu agradeço. Mas se eu frequentar o Alphaville, o Dama, deixar ele durante 1 ano, isso que eu acabei de falar para vocês vai acontecer ao contrário. Eu vou voltar para casa cheio de inveja, de cobiça. Quem ama sabe a quem pertence e busca viver de maneira a buscar a alegria de Deus e não seus prazeres temporais. Porque Deus é o nosso deleite. Nosso prazer é o próprio Deus, irmãos. Cuidado para você não tratar Deus como um meio. Cuidado, cuidado. Tem gente que idolatra a própria salvação. O apóstolo Paulo vai dizer na carta de Romanos o seguinte: bem quisera eu, ó Deus, ser separado de Cristo, se tal separação contribuísse para a salvação dos meus irmãos segundo o sangue, a pátria de Israel, que tinha zelo, mas não tinha entendimento. O que Paulo está dizendo ali?
Senhor, eu aceitaria perder a minha salvação, Pai, se tal ato, se tal atitude despertasse nos meus irmãos a salvação neles. Ou seja, está disposto a abrir mão da própria salvação. Moisés fez a mesma coisa, lembra? Me mate, Senhor. Mesma coisa. Por isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, irmãos? De você colocar a vida dos outros antes da sua. Me mata, Senhor. Ah, mas a salvação também. Eu estou disposto a abrir mão da salvação, Senhor. Se com isso outros forem salvos. Se tiver um propósito nobre da sua parte para isso, eu sou disposto, ainda que não seja possível fazer. Mas eu me disponho. É esse coração que Deus se agrada. Eu me disponho. Não é possível você entregar a sua salvação para que outro seja salvo. Não é. Mas a disposição do seu coração para isso deve existir. Do contrário, você está servindo a Deus por causa da salvação. E então a salvação é o seu Deus. E Deus é um meio para você atingir o seu fim. Deus é só um meio. E se Deus não te salvasse? Irmãos, se Deus me mandasse para o inferno no dia do juízo, do trono branco, eu iria para o inferno aplaudindo ele de pé porque ele foi justo. Ele não agiu com injustiça comigo. Se ele me mandar para o inferno, é justo ele fazer isso. Não errou em nada. Eu vou para o inferno aplaudindo ele e dizendo, digno é o Senhor de ter essa decisão, porque eu sou merecedor da sua ira. Então eu vou. Não é injusto ele mandar eu para o inferno. Pelo contrário. É graça ele me mandar para o céu. É graça. E se você acha o contrário, irmão, recomendo que você faça, como se diz no comércio, um balanço da sua fé. Cristãos muito antigos da igreja, irmão, faça balanço da sua fé. Cuidado com a soberba da vida. Não, estou aqui há 40 anos. Você nem tinha nascido, eu já era crente. Tudo isso que você falou aí, ó, sei de cor e salteado. Cuidado. Isso é arrogância. O nome disso é soberba da vida. É quando você acredita que um menino de 6, 7 aninhos não tem nada a te ensinar porque você tem 80. Errado. Se Deus usar o menininho, ele põe você no bolso milhares de vezes. Não uma, mas milhares. Até a mula o Senhor Deus usou. A evidência de que conhecemos nosso Deus verdadeiramente é o nosso amor por Ele e por tudo o que Ele ama. Na verdade, o nosso amor por aqueles que Deus ama é a evidência de que amamos a Deus. Lembre-se, se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Você não pode amar a Deus. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Pelo meu amor pelo pastor Bento. E pelo amor que o pastor Bento tem por mim. Eu vim aqui na igreja várias vezes, irmãos. Essa é a igreja que eu mais prego depois da minha igreja, onde congrego. Por quê? O pastor Bento, juntamente com o conselho e com os membros daqui, tem simpatia pela minha pessoa e gosta do Cristo manifestado por meio do Júlio. Perceba, o que vocês gostam não é do Júlio. Vocês não deixariam eu, de maneira alguma, o Júlio verdadeiro, original, sem Jesus em sua companhia. Você não ia gostar, acredite. Nem eu gostava dele. Nem eu queria ficar na minha companhia. O que você gosta é do Cristo Jesus manifestado por meio da vida do Júlio. É desse que vocês gostam. Porque o Júlio verdadeiro... vocês não me dariam uma carona no seu carro. Partindo para o último ponto, irmão. Terceiro ponto. Para finalizar o ponto anterior, portanto, amados irmãos, não mintais para si mesmo. Não mente, irmão, para si mesmo. Entendeu? De verdade. Seja verdadeiro, seja autêntico. Deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Não é o seu pecado que desperta a ira de Deus contra você. Vou repetir porque parece loucura. Não é o seu pecado que desperta a ira de Deus contra você. Há irmãos lutando contra pecados há 15 anos, 20 anos, o mesmo pecado. Há líderes, há pastores, líderes que lutam contra o pecado da pornografia, por exemplo, há 10, 15 anos. E se livra por 6, 7 meses, cai de novo. Se livra por 6, 7 meses, cai de novo. Mas continua lutando contra isso. E, portanto, tem a bênção do Senhor, porque continuam lutando. O que desperta a ira de Deus contra você e contra mim é o cessar-fogo, é o acordo de paz com o pecado. É quando você tem um pecado e você já começa a falar, tudo bem. Já começa a ter intimidade com ele. Não, fiz ontem, fazer hoje de novo. Deus perdoa. Não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, então Deus perdoa. Este comportamento acende a ira de Deus Todo-Poderoso contra você. Não faça cessar fogo com pecado algum.
Imagine a sua vida e os seus hábitos como um jardim. E eu recomendo que você faça esse exercício mental. Seus atos, sua maneira de ser, sua maneira de viver é um jardim. Eu quero que você pegue um machado. Cante o assovio e seu louvor predileto. Coloque seu machado no ombro e comece a passear pelo seu jardim, encontrando as árvores que você sabe que Deus não gosta. Você sabe. Tem coisas na sua vida que você sabe. Não precisa falar para você. Não precisa revelar, da profetada. Não. Não, você sabe. Os hábitos, os costumes, as coisas erradas. Eu, por exemplo, eu era um mestre em craquear softwares. Comprei um notebook recentemente, Deus me proibiu de instalar qualquer coisa que seja craqueada. Eu tive que instalar tudo original até agora, e são caros os programas que eu uso. Cara, eu vou gastar uns 5 mil com softwares, entendeu? Ah, não, mas que não tem nada a ver. Tem nada a ver, vai no que tem nada a ver. Retire da sua vida todas as coisas que você sabe que Deus não se agrada. Porque dessa maneira você se tornará irrepreensível. E meu irmão, minha irmã, um cristão irrepreensível é uma flecha poderosa nas mãos de Deus. Poderosíssima. Ele faz maravilhas por meio daquele servo. Não porque o servo é alguma coisa, mas porque Deus tem prazer em tocar naquela pessoa e fazer dela uma espada sua nessa terra. Deus pegou 12 homens e revirou o mundo de cabeça para baixo. Nós fazemos congressos numa cidade com 30 mil crentes e a cidade nem percebe que estivemos lá. Tem algo muito errado, irmãos. Como é que tem um congresso com 30 mil homens, 30 mil pastores, e a cidade nem percebe que eles estiveram lá? Que tipo de pastores nós nos tornamos? Que tipo de pregadores nós nos tornamos? Que tipo de homens cheios do Espírito Santo nós nos tornamos? Se 12 revirou o mundo, o que 30 mil faria? Sabe? Temos que admitir nossas falhas. Viramos um monte de crente meia boca. Crente que tem Deus como um hobby é coisa de domingo. De domingo, assim. Domingo é... Outros dias eu sou Senhor, mas do domingo aí é o dia do Senhor. Agora hoje é diferente. A veste muda, o tom de voz muda. Eu não brigo com ninguém. Hoje eu não vou gritar com meu marido, não vou gritar com a minha esposa. Por quê? Não, porque hoje é dia do Senhor. E dia da ceia, então? Não, mas hoje eu tenho que me santificar, porque hoje é dia da ceia. O Senhor está com você todos os instantes da sua vida. Ele nunca se ausenta de você. Você tem que buscar ser santo todos os instantes da sua vida. Ponto. Se opõe a tudo que sua carne deseja e revista-se de Cristo, buscando formas de agradar a Ele. Versículo 14, irmãos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada. Não é alguma coisa ou outra. É nada. Lembre-se. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, e com ele as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se não procede do Pai, procede de quem? As concupiscências que lá estão. A gente tem que aprender a perguntar as coisas para o texto, irmão. A gente passa batido, tá bom. Se tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo, procede de quem? Quem é o ser por trás daquilo? Muito em breve, irmãos, os principados e potestades que hoje estão nas regiões celestiais cairão por terra. Falta pouco para isso. Na verdade, eu estou até fazendo o que vocês diriam de bullying com eles. Eu estou profetizando contra eles e dizendo tic-tac, 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 tic-tac. Esses demônios que impuseram medo aos filhos de Adão durante milênios, agora são eles que sentem medo, porque sabem que o dia deles está perto. Portanto, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falta pouco, irmãos, muito pouco. Precisamos nos lembrar e relembrar com frequência quem somos e o que devemos fazer por ser quem somos. Eu explico. Lá em 1 Pedro 2,9, pode projetar. 1 Pedro 2,9 vai dizer para você quem você é e o que você deve fazer. A sua identidade e o seu ofício. As duas coisas estão no mesmo versículo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vós, porém...
Amém. Amém. Então, eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ali é quem somos. Ali está a nossa identidade. A nossa identidade não vem do mundo. Nem minha mãe tem poder para me dar identidade, nem meu pai. A identidade que eles deram é temporária. Até o dia que eu tenho um encontro com Cristo. Aí Cristo vai me dar o meu nome. E apesar de nós termos vários nomes nessa realidade, a verdade é que só tem um nome que importa. A saber, aquele nome numa pedra branca que Ele dará para nós. E só aquele que recebe conhece esse nome. Porque esse nome é eterno. Esses nomes que nós temos hoje são temporais, passarão. Muito em breve. Os nomes que eu recebi passarão também. Primeira parte, então, propriedade exclusiva de Deus. Agora vai dizer o propósito. Pode projetar novamente, por favor. Agora vai falar, por que você é tudo isso agora? Você é tudo isso para quê? A fim, quer dizer o que ali? Com um propósito, com a razão. Por que você é tudo aquilo? Eu sou tudo aquilo ali para fazer a segunda parte do versículo. Todo mundo lê a parte A e se gloria, e se envaidece. E fala, não, sabe quem eu sou? Eu sou falando de tal, eu sou povo de Deus. Meu nome está no livro da vida, eu sou VIP no céu, entendeu? Tem gente que se ensoberbece, fica arrogante, achando, não, é que eu sou crente e você não é. Logo, meu nome está no livro da vida, que é o livro que importa, e o seu não está. Soberba. Será que está mesmo? Alguém que tem essa postura, está com o nome lá? Com o propósito de proclamar as virtudes de quem, irmão? A minha virtude? O meu talento? A minha capacidade? A minha sabedoria? Não. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa função é proclamar as virtudes de Cristo, irmão. Não as nossas. As virtudes de Cristo. Até os frutos do Espírito. Até a última vez que eu li, o fruto era do Espírito, não é do Júlio. Eu tenho vários frutos do Espírito. Vários frutos do Espírito, né? Manifestados. Eu tenho vários dons. Vários dons. Os mais excelentes Deus me deu. Tem glória em mim? Nenhuma. Nenhuma. Mas, por causa da missão que Ele me deu as armas necessárias para que eu cumpra essa missão, esse combate. E a glória é dele, porque não é o grande homem de Deus, é a missão que Deus deu. A grandeza não está no homem, está na missão que o homem vai cumprir por meio de Deus. Isaías escreveu 66 capítulos. Outros profetas escreveram 2. Um é melhor do que o outro? Não. A missão era diferente. Só isso, irmãos. Abacuque é um profeta inferior a Isaías. Não. Iguais. Servos do Deus vivo. Mas um teve a missão de escrever 5 capítulos ou 4 e o outro escreveu 66. A mini Bíblia. Inclusive Isaías é uma mini Bíblia. Isaías é o profeta que profetiza para o céu e para a terra. Ele fala, ouve, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra, porque o Senhor falará. Todos pararam para ouvir. Porque Deus falou para o céu e para a terra pela boca de um homem. E agora está falando também para o mundo das trevas, pela boca de outro. Uma vez que sabemos quem somos e o que fazemos, você precisa entender o seguinte, irmãos. Livre-se de si mesmo e se encha de Cristo. Todo verdadeiro cristão já não quer ser quem era. Ele deseja algo superior. Ele quer ser como Cristo. Tem gente que fala, eu não vou para a igreja não, porque a igreja vai querer me mudar. Mas aqui é o lugar disso. Quem entra por aquela porta ali é gente que não quer ser mais quem é. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser Cristo, eu quero ser como Cristo é. Senhor, retira de mim e me faz mais parecido contigo. Do contrário, eu sou apenas um religioso vazio e vago, que acha que está enganando Deus. Tem gente que acha que engana Deus, irmãos. Tem uns tolos assim. E cumpre as coisas, igual a oração do publicano e do fariseu, você lembra? Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, isso e aquilo, nem ainda como esse publicano aí. E o publicano está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, Pai. Ele nem ousava levantar os olhos ao céu, ele baixou a cabeça e estava lá. Ele saiu justificado, ou seja, perdoado. E o outro voltou para casa arrotando o seu orgulho. Se gavar diante de Deus. Se isso não é uma definição de ápice de loucura, eu não sei o que é. Alguém que se acha que é grande na presença do Todo-Poderoso. Eu sou grande. Tadinho de você. Ocupe sua imaginação para criar novas formas de agradar a Deus. Lá em Jeremias 4:22, irmãos, já partindo para o final, está escrito o seguinte.
Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Eles são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Aqui no versículo 14 que nós lemos, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não ofereça nada para a carne. Mas repara que ele vai falar em Jeremias. Olha lá, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Deixa eu explicar isso na linguagem de hoje para vocês, irmãos. O ser humano, ali está falando de quem? Repara, não é o ímpio, tá? Não é o ímpio. A gente também tem esse erro de olhar para o povo perdido lá e falar, não, é deles. Não. Ele está falando o quê? O meu povo, nós. Nós aqui. Para de olhar para fora. Não faz isso. O meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. São criativos quando o assunto é maldade, mas não tem criatividade nenhuma para fazer o bem. Todo mundo aqui conhece artista de novela que é louco para fazer um vilão, né? Quando eu fizer um vilão, vou mostrar todo o meu talento. Não tem capacidade de fazer um mocinho. O mocinho é insosso, o mocinho é ralo. Você bota para fazer, o artista não consegue ser bonzinho de maneira criativa, sabe, de maneira que impressiona. Não, pode ver, o mocinho é sempre insosso. Agora o vilão não, aí vem um vilão, vem outro. Novela que acabou agora, sei lá, eu não assisto novela, irmão. Só porque eu fiquei assustado porque eu vi o pessoal aplaudindo a novela num bar. Entendeu? Eu falei, mas por que estão aplaudindo? Porque parece que a vilã da novela que era para ter morrido, não morreu, e se livrou, se escapou. E o pessoal levantou de pé e começou a aplaudir a TV. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu só vim buscar uma Coca-Cola, gente. Entendeu? Aplaudindo o mal, se alegrando. Não, a maligna conseguiu escapar. E eu me alegro com isso. O povo de Deus não. O povo de Deus não alegra com isso. Anseie, deseje ardentemente ser curado de sua loucura. Busque a sabedoria como sua amiga e parenta inseparável. Ela é quem ocupa o mesmo lugar da loucura em nosso ser. Portanto, se a sabedoria está presente, a loucura se dissipa. Quem lê o Provérbios, você vai ver isso muito aparecendo, bem assim, os loucos não são assim, os tolos não são assim. Sabedoria de um lado, loucura do outro. Como é que você faz para deixar de ser louco? As luzes desse lugar, quando você acendeu, a escuridão começou a brigar com a lâmpada até dissipar ou elas foram embora? Foram embora, não foi isso? Não tem luta entre luz e trevas aqui. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E quando você se torna sábio, a sua loucura também se dissipa. E não tem desculpa para você não ser sábio. Deus falou o quê? Se alguém é falto de sabedoria, peça a mim, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. Então o crente que é tolo, o crente que não é sábio, ele não é sábio por opção. Ele escolheu ser tolo. Ele escolheu ser tolo, porque o nosso Deus quer dar sabedoria a todos nós. Sabedoria para impressionar pessoas, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Conclusão, irmãos. Só conclusão e reflexão, já encerramos. Eu sei que eu tomei bastante tempo dos irmãos. Diante da maravilhosa palavra do Senhor, convém que nos rendamos. Sim, conversão é rendição. Se você não se rendeu a Cristo, você é apenas um simpatizante da fé. Tá bom? Só isso. No dia do arrebatamento, sobe os que se renderam e o simpatizante fica. Simples. Dessa maneira. Todo simpatizante da fé ficará. Ponto. Porque quem vai subir é a noiva. Quem vai subir é aquele que se rendeu a Cristo. E vou falar para vocês, irmãos, nós temos muitos simpatizantes da fé. Muitos. Não são poucos. Andam juntos, mas não creem de verdade. Não levam Deus a sério. Lembra do homem armado que eu expliquei no começo? Tem que ser no mínimo aquilo ali, dali para cima, para você levar Deus a sério. Deus falou, trema e tema. É Deus falando. Isso te faz amigo da noiva, mas não te faz noiva. O simpatizante, ele é amigo da noiva de Cristo, mas o arrebatamento é para a noiva de Cristo. Então ele fica. E a salvação está reservada para a noiva e não para seus simpatizantes. Estes ficarão de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu imploro a você, trate a palavra como um tesouro de grande valor e não edifique sua casa sobre a areia, porque a tempestade vem aí. Irmãos, muito em breve, nós teremos tantas catástrofes nesse planeta, mas tantas catástrofes, que vocês vão ficar assustados com o que irá ocorrer. Vocês se assustarão como nunca se assustaram antes.
As tempestades estão vindo. E todo aquele que não tem a casa firmada na rocha vai cair, vai perder, será derribada. A tempestade que vem por aí atingirá todos sobre a terra. E aqueles que têm o povo da fé resistirá. Mas o povo sem fé ou simpatizante não resistirá. Reflexão, irmãos. Diante de tudo que eu falei aqui, de tudo que foi dito aqui, cuidado. Eu sei que minhas palavras ofenderam algumas pessoas aqui presentes. Eu sei, há pessoas ofendidas aqui. Eu sei disso. Mas saiba que a ofensa, tal como o escudo da fé apaga dardos malignos, é o escudo de nossos pecados. Quando nos sentimos ofendidos, direcionamos nossa energia contra o mensageiro e desprezamos as palavras que foram ditas e que expuseram o nosso pecado. Deixa eu expor isso de maneira mais clara para você, irmão. Lembra da armadura lá de Efésios? O escudo da fé apaga os dardos do maligno. Ok? Existe também uma armadura de Satanás. E hoje eu vou te falar de uma das peças que ele usa. Uma das peças. É a peça da ofensa. O equivalente ao escudo que apaga os dardos do maligno é a ofensa. Eu me senti ofendido com o que você falou. Logo, tudo que você disser para mim, Você pode ser verdades. Você pode ser usado por Deus, mas eu não gosto de você. Então, como eu não gosto de você, eu vou proteger o meu pecado. Agora eu olho para você já com aquela ojeriza. Não gosto de você. E tem algumas palavras que você percebe aqui que faz esse rótulo grudar. Repare. Palavras como machista, comunista, nazista, genocida, feminista, entre outras. São todas palavras que faz você carimbar a pessoa com um desses rótulos e a partir daquele instante, tudo o que aquela pessoa falar pode ser Bíblia pura, pode ser um profeta de Deus diante dos seus olhos. Você vai descartar. Porque não? De onde que vem essa informação? Aquele é um machista. Mas o povo de Deus não é assim, irmãos. O povo de Deus fala o seguinte: julgue a profecia. Não é sua função julgar o profeta. Por que julgas os servos de outrem? Eu pertenço a Cristo Jesus. Foi Ele que me comprou com o sangue dele no madeiro. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu for pedra de tropeço, e a minha oração a Deus é a seguinte, e Ele atendeu a minha oração. Eu orei ao Senhor, quando Ele me chamou para o ministério, eu falei: Pai, diante das grandezas das revelações que o Senhor tem me dado, Senhor Deus, eu tenho um medo. Porque Ele vai colocar eu para pregar para muita gente, irmãos. Muito em breve, vocês estão diante da pessoa que vai ser a pessoa mais odiada da terra depois de Jesus. E está tudo bem, eu não estou preocupado com isso. Eu serei a pessoa mais odiada da terra depois de Jesus. Eu sou tipo um oficial de justiça que chega com as más notícias. Eu não sou o juiz, eu não escrevi o que está aqui, mas eu sou aquele que entrega a carta. Então, ponto de contato é aquele. Mas Deus já falou para mim, Ele falou: filho, não se importe com 8 bilhões de haters. Eu te amo e o meu amor te basta. Eu não me importo. De verdade, irmão, se você não me amar, não me importo. Eu só me importo com o amor do meu Deus. Eu sei que Ele me ama e o amor dEle é suficiente para mim. Eu disse isso para poder enfatizar uma coisa para você, irmão. O príncipe das trevas, que nos acomodam a nossos pecados, direciona a nossa ira para o inimigo externo. Quem está ofendido com quem está lá fora. E enquanto isso, o pior dos seus inimigos, irmão, não é o diabo, tá? Enquanto isso, o pior dos seus inimigos está lá, deitado na cama, quietinho. Quando na verdade o inimigo interno é o mais perigoso que existe, que é o nosso coração. Não há inimigo pior do que esse aqui. O diabo é fraquinho perto desse aqui. Porque é esse aqui que fala no meu ouvido, igual papagaio que imita a voz do dono, ele fala no meu ouvido como se Deus fosse. Não, mas é a voz de Deus. Eu falo: não, não é. É o desejo do meu coração. Mas eu senti no coração. Cuidado com as ofensas. Eu sei, tem pessoas ofendidas aqui, irmãos. Mas lembre-se do seguinte: eu sou um profeta do Deus vivo. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo e Ele vai me julgar. Quanto a vocês, não aceitem minhas palavras de bom grado, acabou. Chegando em casa, ajoelhe sozinho ao pé da sua cama, feche a porta e a janela. E ore ao Senhor, que é o seu Deus e o meu, e pergunte a Ele, fala: Pai, hoje eu ouvi muitas palavras e algumas eu nem gostei, mas diga-me, Senhor Deus, aquele servo procede de ti? Ele é teu servo? Ou ele foi enviado pelo inimigo?
O Senhor te esclarecerá. O Senhor vai te responder. E está tudo bem. Para finalizar, irmãos, você é trigo. Pare de buscar a aprovação do joio. Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você é trigo. Você é o trigo do Deus vivo. Pare de buscar o aplauso do joio. A aprovação de gente que não ama a Deus. Para. O destino deles é a fornalha ardente. Não tente buscar a aprovação deles. A aprovação de Deus para você é suficiente, irmãos. Que Deus te aprove. E o restante, não me importo. Não me importo. Eu só quero a aprovação do meu Deus. O restante eu não me importo. Satisfaça-se com o fato de saber que Cristo é nosso e nós somos dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos orar, irmãos. Ó Pai Santo, amado, bendito, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Eu me prostro, Senhor Deus, diante da sua assombrosa presença, Senhor Deus. Presença esta, Pai amado, na qual eu me deleito. Eu te glorifico e te bendigo, Senhor Deus, porque o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolhe os que não são para confundir os que são. Manifesta, Senhor Deus, a sua grandeza por meio das pessoas que aqui estão ouvindo a sua palavra. Que cada pessoa aqui, Senhor Deus, possa ser mais cheia de Ti, cheia do Espírito Santo, cheia da sua palavra. E cada pessoa que ouviu essa palavra na noite de hoje, Senhor Deus, leve consigo como palavra preciosa e queira, Senhor Deus, levar a Ti mais a sério do que um homem armado, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter esse zelo para contigo. Nós levaríamos um homem armado a sério e muitas vezes não o levamos e pedimos perdão por isso, Pai. Perdão, Senhor Deus, quando levamos homens armados mais a sérios do que a Ti. Nos perdoa, Senhor Deus. O Senhor é digno de máxima seriedade. As pessoas que ficaram ofendidas com a palavra, Senhor Deus, não permita que o inimigo retire o tesouro que foi semeado aqui essa noite. Faça, Senhor Deus, com que essa pessoa reflita e pense nas palavras que foram ditas, e ainda que não seja do agrado dela, Senhor Deus, que elas saibam que procede de Ti, Senhor. É de Ti a palavra, e o Senhor constantemente desagradou o seu povo e não fez os deleites e os desejos do seu povo, Senhor Deus. E está tudo bem, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bendito, o Senhor é digno. Nenhum daqueles que o Senhor levou para a Babilônia em cativeiro queria ir. Todos eles ficaram ofendidos porque perderam a sua nação, não tinham mais templo, não tinham mais nada, e choraram nas margens do rio Babilônia, mas eles lá, Senhor Deus, contrariados ainda assim, mais tarde acordaram, Senhor, e ficaram como quem sonha, porque o Senhor restaurou a sorte deles. Ajuda-nos, Pai querido, a termos autorresponsabilidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender que somos livres para escolher, mas somos reféns das consequências de nossas escolhas, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a quando a consequência chegar, sermos homens e mulheres de fibra, e não gente de floco de neve que fica reclamando e murmurando, achando que não é justo. Pelo contrário, Senhor Deus, nós somos merecedores da sua ira, Pai, da sua ira. E o Senhor derramou tal ira sobre Jesus Cristo para não nos alcançar. Então, o restante dos males que pode acontecer, sim, nós somos merecedores de todos eles, Senhor Deus. Nós somos merecedores de qualquer mal, porque o pior o Senhor já nos livrou, que é a sua ira. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro agradecido por o Senhor me usar, apesar de mim, Senhor Deus, pecador, miserável pecador, indigno, Senhor Deus, de me assentar na sua mesa, mas por causa da sua graça, Senhor, o meu lugar está reservado nos céus. E eu me sentarei naquele dia, naquele lugar, por causa da sua graça, e tão somente ela. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém.